Olá, amigos. Eu sou Rosiane Massariol, estou coordenadora do Conselho Regional Espírita CR4, com sede em Alagoinhas, na Bahia. E hoje teremos mais uma edição do podcast Levando o Evangelho de Jesus até você, uma proposta do Movimento Espírita Catuense. A reflexão de hoje está contida no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, cujo tema é Pedi e obtereis. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, convido a todos para elevarmos nossos pensamentos a Jesus, nosso modelo e guia. Querido Jesus, flor de luz das nossas vidas, na intenção de sermos melhores a cada dia, que possamos direcionar o nosso olhar primeiro para o que é o bem, o bom e o belo, em tudo e em todos. Que possamos trabalhar em nós tudo aquilo que nos inquieta no outro. E que possamos, seguindo as tuas orientações, termos uma experiência verdadeira de relacionamento com Deus. Seja conosco, agora e sempre. Queridos irmãos, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz as explicações das máximas morais do Cristo e também a sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação nas diversas posições da vida. E ele seleciona, então, 3 passagens do Evangelho para nos trazer a reflexão sobre a importância da oração, o que é oração, a qualidade da prece, a maneira de orar. Muitas pessoas acham que oram, pensam que oram, outros não sabem orar e não oram, e outros oram numa experiência realmente de conexão. E uma das passagens é a de Mateus, no capítulo 6, versículo 5, onde ele nos fala para não assemelharmos aos hipócritas que oram querendo ser visto pelos homens. E, muito pelo contrário, nos informa que quando a gente quiser orar, que a gente vá para o nosso quarto, fechada a porta. Esse quarto significa o silêncio interno, onde a mente se esvazia do jogo dos interesses materiais e onde nosso sentimento pode encontrar o amor divino no silêncio. E ele também traz a passagem de Marcos, onde nos convida a não termos nada contra alguém, a perdoarmos as ofensas. Porque como é que nós vamos nos aproximar de Deus se tivermos o nosso coração com uma sombra de desprezo de alguma criatura? Porque Deus não tem preferência entre as criaturas, ama a todos nós como iguais, como seus filhos. E ele também conta uma parábola trazida por Lucas. Nessa parábola, 2 homens, eles subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. E o fariseu conservava-se em pé e orava, dizendo as suas qualidades. Ele dizia que não era como os outros homens, que eram ladrões, injustos e adúlteros, que ele jejuava 2 vezes por semana, que dava o dízimo. Já o publicano conservava-se afastado, não ousava nem erguer a cabeça, batia no peito dizendo: Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Então nós vemos 2 modelos
E não é pela multiplicidade de palavras, não é pela exibição, pela ostentação. A experiência de relacionamento com Deus é uma experiência de intimidade. E assim, Jesus define claramente as qualidades da prece. Ele deu exemplos o tempo todo. Jesus estava em comunhão com Deus, a ponto de dizer e afirmar: eu e o Pai somos um. E o espírito Yogashishi-Rishinan traz um aprofundamento também dessa temática no livro Divina Presença. Nós vamos então perceber que se você não se abandona sem condições na mão de Deus, se não confia nele a ponto de abandonar as suas prisões, entregar-se a ele, se a sua mente permanece presa nos valores negociáveis do mundo, você não consegue se transformar, nós não vamos nos transformar assim. É sempre necessário amar como Deus nos ama. Sempre que a gente quer disputar com Deus o lugar principal da cena, retardamos o nosso próprio conhecimento do amor. A pergunta, então, para quem quer ter essa experiência de relacionamento, é: o que Deus quer de mim hoje? Geralmente a gente inverte, começando o dia dizendo o que queremos de Deus. E as instruções dos Espíritos contidas nesse capítulo, instrução essa, recebida em Bordeaux em 1862, instrução dos Espíritos, nos aponta a prece como primeiro dever do dia. É primordial para que a gente não se perca nessa densidade do planeta que estamos mergulhados. Antes de acessarmos o WhatsApp, antes de vermos a mídia social, antes de nos levantarmos, agradecermos pela noite, pelos reencontros que tivemos, às vezes até inconscientemente, agradecermos pelo dia, nos questionarmos de que forma eu posso colaborar no dia de hoje, termos a humildade de expor a nossa fragilidade, pedindo amparo, orientação, indulgência e misericórdia, termos uma profundidade nessa conexão, termos também o reconhecimento dos benefícios que recebemos e pedirmos o que seja útil e não o que é inútil. Não adianta pedirmos riquezas materiais ou êxito nos empreendimentos terrenos, e sim pedirmos fortalecimento em nossos desafios, termos crescimento moral, paciência, fé. E assim vamos entendendo que orar é ter um encontro com o divino. E para esse encontro é preciso respeitar tudo e todos, agradecer as mensagens e também os mensageiros. Deus fala a linguagem do silêncio, e aí precisamos calar para que Deus fale. Ele vai falar pelos nossos lábios. Precisamos escutar para que Deus possa conversar conosco. Amar de modo que possamos senti-lo, amando no outro. Isso é estar em constante estado de prece. É plenitude. Quanto mais formos para o oculto de nós mesmos, mais nos aproximamos de Deus. Mas sem humildade, ninguém pode encontrar Deus. Nem toda oração é realmente oração. Existem muitas rogativas, existem muitas declarações de diversas espécies. Às vezes pensamos que Deus é um mágico que está ali para produzir bens, prazeres materiais, para o deleite de cada um de nós. Não. A oração é uma disposição do espírito.
É uma intenção sincera, assim, de declarar o amor a Deus, o desejo dessa entrega. E é no silêncio que Deus se comunica, que se dispõe no silêncio do homem a aprender a amar. Quando aprendemos a amar com Deus, onde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo, nada nos tirará da sua presença, porque o nosso próprio agir se transforma em comunicação com o divino. Assim é o estado pleno de prece. É pela manhã quando acordamos, durante todo o dia, e à noite ao deitar, a revisão do que aconteceu no nosso dia também em prece. Entre nós e Deus não há distâncias, a não ser quando nós criamos. O nosso eu é divino e quando temos certeza disso, nos convenceremos que Deus labora e que nós somos instrumentos que colaboramos para que Ele se manifeste. E o verdadeiro amor se expressa sem palavras. É no sentimento. Assim, que possamos ter essa experiência com o divino. Senhor Deus, seja feita a Tua vontade. Que possamos Te encontrar a cada dia, a cada minuto. Deus em tudo, Deus em todo. Assim seja.